Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos, a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, fiquem conosco aí até o finalzinho, porque grandes coisas fará o Senhor nesta noite no nosso meio. Creia de todo o seu coração, você precisa crer, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia, vamos adorar a Deus. Eu me alegrarei, se alegre no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém, meus amados? Estamos aqui no programa Torre Forte, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, aos sábados a partir das 18h e aos domingos às 9h da manhã. A semana inteira, todos os dias, 7 dias por semana, o Torre Forte, levando aí uma palavra de Deus para sua casa. É o pão diário, o maná diário, que desce do céu. A palavra de Deus, ela entra na sua casa, na sua vida. A palavra de Deus traz libertação, traz cura, traz salvação, né? O Senhor Jesus, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida e também é o caminho. Não existe outro caminho, não existe. O único caminho, o único ser humano que se autodenomina eu sou o caminho, foi Jesus Cristo. O único que se autodenomina eu sou a verdade e eu sou a vida. Só Jesus, nenhum outro, né? Não existe outro igual a Jesus, não existe. Portanto, creia no Deus da Bíblia, creia no Deus que você tem ouvido falar, mas tem que ser o Deus da Bíblia. O nosso Deus da Bíblia não é um Deus qualquer, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Criador do céu e terra. Esse é o verdadeiro Deus. Então nós precisamos analisar em quem nós estamos depositando a nossa fé, para que podermos declarar assim como o apóstolo Paulo declarou: eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa saber em quem você crê. Você primeiro precisa conhecer o Deus que você crê. Por isso nós necessitamos ler as Escrituras. Por isso é necessário estudarmos a Bíblia, ler a palavra de Deus como um hábito diário. Nos alimentamos do arroz, do feijão, do pão, do macarrão, das frutas, legumes, saladas, né? As verduras, todos os dias. Todos os dias. Ah, eu não sou de comer verdura, mas você come arroz e feijão. Ah, eu não gosto muito de arroz e feijão, mas você come o pão, né? Todos os dias você alimenta o seu corpo físico, sim? Com certeza. Porque senão a gente não para em pé. O ser humano não para em pé. Ele consegue viver 3 dias sem água e 15 dias sem alimentação. Mas passou disso, a morte é certa, né? Principalmente ao líquido, a água. E a palavra de Deus, ela não deveria ser diferente na nossa vida. Então, se nós lembramos de comer todos os dias, tomar café, almoçar, jantar, comer uma fruta, por que não nos lembrarmos de ler a palavra de Deus, que é o alimento da nossa vida espiritual? Sabe por que eu falo isso? Porque muita coisa que acontece na sua vida material é consequência de uma vida espiritual que está definhando. É assim, não é? Porque as coisas acontecem primeiro nas regiões espirituais. Depois, é chamada a existência. Deus chama a existência, né? Só vai acontecer aqui tudo que foi ligado lá no céu primeiro. Então, primeiro é determinado pelo céu. E depois acontece aqui na terra. Então, se você não alimentar o seu espírito, como é que você vai conseguir viver carnalmente falando? Nós temos que andar em espírito, querido. Temos que alimentar a carne para poder sobreviver, mas nós temos que alimentar o espírito para poder sobreviver também. A palavra de Deus é o ar que nós respiramos. Então dá para ficar um dia, dá para ficar 15 minutos. Eu não conheço ninguém que fique 15 minutos sem respirar, né? Não dá para ficar sem o ar que a gente respira.
E dessa mesma forma, você tem que ter isso na sua cabeça. Eu não posso ficar um dia sem ter a palavra de Deus dentro de mim. Eu não posso. A minha mente tem que estar saciada. O meu espírito tem que estar saciado. O meu coração tem que estar saciado da palavra de Deus, queridos. Eu não sei de que maneira que você vai fazer isso. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Ouve. Porque hoje não tem mais desculpa, né, irmã Dilma? Não. As pessoas podem falar, mas eu não tenho o hábito da leitura. Eu não tenho tempo. Né? Escuta. Ah, eu não tenho tempo. Tá lá lavando uma roupa, tá limpando uma casa, põe um louvor que fale da palavra do Senhor, um louvor bíblico, né? Entra também hoje, você baixa o aplicativo, é Bíblia Falada. É só você clicar lá e falar, eu quero ouvir Salmo primeiro, vai lá e o seu celular vai falar. Às vezes nós escutamos tanta besteira o dia todo, né, no celular, e é vídeo, o nosso cérebro vai sendo bombardeado com tantos vídeos, com tanta coisa que a mídia envia pra gente, que as pessoas enviam também, e quando você chega de noite você pensa, meu Deus, eu vi tanta coisa, e não se atenta que esqueceu de ler a palavra do Senhor. Enche, no final das contas. Tá vazio. Né? Então nós devemos nos enchei-vos do Espírito. Assim diz o Senhor. De que maneira que você vai ser cheio do Espírito? Na palavra do Senhor. Busque a Deus, conheça a Deus. Porque aí você vai poder dizer com a boca cheia, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu conheço esse Deus. Amém, queridos? Guarde aí essa mensagem no seu coração. Não esqueça de compartilhar o link aí do programa Torre Forte. Nos ajude a proclamar o Evangelho a toda criatura em nome de Jesus. Estamos aqui na leitura do livro O Evangelho de Jesus Cristo. Esse livro, queridos, é um livro tão pequenininho, é do Paul Washer. É tão pequenininho, ele tem 30 folhas apenas, mas esse pregador, ele é daquele das antigas, né? Que traz texto bíblico em cima de texto bíblico e um evangelho simples, mas de uma profundidade muito tremenda. E hoje eu quero falar com vocês sobre os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em apenas um livrinho, é útil para nós revermos alguns deles, né? Alguns pontos principais. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus em amor e obediência. No entanto, aqueles que creem em Cristo Jesus foram regenerados ou se tornaram espiritualmente vivos para que caminhem em novidade de vida. O Senhor faz tudo novo, eis que eu faço tudo novo. O crente é uma nova criatura com um novo coração, que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Isso é o verdadeiro significado da frase nascer de novo. É se deleitar em Deus, é confiar no Senhor, é saber que você pode recorrer, a quem você pode recorrer, né? É saber para onde ir. Tudo isso é o benefício da salvação. E nós temos outros textos também que falam sobre tudo isso, o benefício da salvação. A exemplo, João 3,5, 1 João 5,1, João 3,3, tudo isso vai falar sobre o benefício da salvação. Não mudamos apenas a nossa mente, Deus muda a nossa natureza. Aquele que é convertido, que é novo em Cristo Jesus, que é nova criatura, queridos, ele é transformado. Então, uma das características fortes numa pessoa, se você quer saber se ela realmente é uma pessoa transformada, se ela se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo, a primeira coisa que acontece é você começa a ver mudança na pessoa. Não é assim? Aleluia. Né? A gente começa a olhar na pessoa e pensa assim, nossa, mas aquela pessoa mudou tanto.
aquela pessoa é estressado, era nervoso, agora é uma calma, uma paciência, né? Muda, a pessoa antes falava tanto palavrão e agora não fala mais, né? Se policia, fica ali, desvia do mal, desvia do pecado, parou de fazer coisa errada, o que fazia antigamente já não faz mais. Por quê? Porque já não agrada mais, né? Tudo aquilo que praticava lá atrás, uma vez que você conhece a Cristo Jesus, tudo aquilo que você praticava, você sente nojo. Você já não quer mais praticar, sabe? Semana passada eu falei sobre as pessoas falarem palavrão. E eu ainda vou trazer isso porque o Espírito Santo de Deus está trazendo muito forte isso no meu coração. As pessoas que têm hábito de falar palavrão nas suas casas, cada palavrão que você solta é um demônio que está atuando. Eu tô batendo nisso. Sabe por que eu tô batendo? Porque eu sei que tem pessoas que estão sofrendo e não sabem por quê. As pessoas estão sofrendo, estão pagando um alto preço, não sabem por que a vida está travada, por que a vida não prospera, por que não vai para frente, por que filho não honra, por que é só desonra, é desobediência, não sabe por quê? É demônio atuando em cima de palavrão que você está soltando na sua boca. Então usa a sua boca como canal de bênção, né? A nossa boca, ela tem que ser usada como canal de bênção nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, e todas as pessoas que nos rodeiam, elas vão te respeitar. Ainda que você conviva no meio de pessoas que só soltam palavrão, né? A pessoa fica... Sabe, as pessoas que têm que se constranger de falar palavrão perto de você que não fala, e não ao contrário, todo mundo fala, eu também vou falar. Nada disso. Olha um exemplo, eu trabalhei numa empresa, queridos, e ali na empresa que eu trabalhava, a gente ficava em baias, né? E baia fica baixinho, a mesa fica ali e aquela paredinha de madeira baixa. Ou seja, a gente tinha visão ampla de todos os outros departamentos. E tinha um departamento na minha frente que era o departamento de TI, a minha área era administrativa. E na minha frente ficava todo o departamento de TI, né? De computação. E aqueles meninos tudo novinho, sabe? Os analistas que trabalhavam ali, meu Deus, às vezes soltava cada palavrão que eu até encolhia ali na mesa, né? Eu falava, meu Senhor da glória. Aí chegou um tempo que eu fui lá e falei, olha, eu não sei vocês, eu não sei a criação que vocês têm, eu não sei se é o capeta mesmo que tá em vocês. Aí fui brincando, né? Falava, eu não sei se é o capeta que tá atuando aqui, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou pedir uma coisa pra vocês, respeita um pouco. Para com isso, né? Isso daí traz tanta coisa ruim aqui pro nosso ambiente aqui, porque a gente tá junto aqui. Aí passou. De repente, eles soltavam um palavrão ali, às vezes até eu percebia que era meio que, né, na hora do nervoso e tal. Aí, a hora que eles soltavam, eles faziam assim, ó. Ai, desculpa aí, Fê. Desculpa aí, Fê, né? Então, ali eles foram mudando, né? Então é você como um homem, como uma mulher de Deus, é na autoridade do Senhor que você vai falar com as pessoas. E as pessoas que têm que se constranger de vir e errar ali na tua frente, e você vai só olhar, você não precisa nem falar nada. A hora que eles falavam, eu só levantava a cabeça assim, dava uma olhadinha, fechava isso aqui, ó. Pronto, ele já pediu desculpa de longe. Oh, desculpa, Fê, desculpa, né? Então é você que precisa mudar o ambiente. Você precisa mudar o ambiente da sua casa, em nome de Jesus. Eu tô batendo forte aqui essa semana. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Isso significa, olha que tremendo, isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, né? Todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós, ou creditada em nossa conta. Olha isso que tremendo. A vida perfeita de Cristo é computada, é creditada em nós. Olha aí que Deus poderoso. Embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracassos frequentes, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele, e Ele nos trata desta maneira. Olha que tremendo. Deus, Ele nos justifica. Então, se você está passando alguma situação, acalma o seu coração.
Se estão falando de você, se estão botando o teu nome em roda de conversa, em roda de fofoca, se estão falando algo que não condiz com aquilo que a verdade de Cristo está falando dentro do seu coração, se estão falando o contrário de tudo aquilo que Deus diz quem você é, queridos, descansa o seu coração, porque é o Senhor quem vai te justificar para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Deus é o Criador, soberano e juiz de toda a humanidade. Para nós que cremos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Por meio da fé em Cristo, nós fomos adotados na família de Deus e nos beneficiamos de todos os privilégios da filiação, em João 1,12. Embora possa parecer maravilhoso demais para ser verdade, Deus nos ama como ama o seu próprio Filho. Oh, meu Deus, que amor perfeito! Deus me ama e Deus ama você como ama Jesus. Olha aí que amor perfeito. E nos dá o seu Espírito Santo como garantia da nossa futura herança. Então, olha, mais um benefício da salvação. Nós temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós, tabernaculando em nós. E nós temos aqui, olha, muitas coisas ainda para falar sobre benefícios da salvação, mas o tempo é curto. A semana que vem a gente retorna com esse estudo para você descobrir quais outros benefícios da salvação nós temos em Cristo Jesus. Chegou o momento do louvor. Vamos adorar a Deus através dos louvores e daqui a pouquinho eu retorno aqui com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Fechou. Aí, Dilma, agora não pode fofocar. Meu Deus do céu. Não, eu tava ouvindo a senhora falar.
Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui de volta com o programa Torre Forte. Torre Forte é o nosso Deus. Hoje está aqui, ó, a irmã Dilma veio pregar aqui para vocês. Alegra o meu coração, porque eu particularmente eu amo ver ela pregar, né? Não é porque ela está aqui na minha frente não, porque se perguntar para os irmãos da igreja, eles vão falar que eu gosto muito de ouvir ela falar, ela pregar, porque eu sei que Deus usa ela e eu sei da sensibilidade que essa irmã tem com o Espírito Santo de Deus, né? Então vamos orar para que o Senhor use ela nesta noite de forma sobrenatural. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui está, meu Deus, a tua serva, Pai. Ô Senhor, é um vaso, Senhor, um vaso de barro, meu Deus. Ô Senhor, muitas vezes quebrado, mas um vaso de honra para ser usado em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, usa a vida dela com sabedoria. Usa, meu Deus, com poder, com glória, com autoridade, meu Deus, com unção que vem do Senhor. Usa ela nessa noite. Fala com teu povo, fala com os telespectadores, ó Deus. Cada vida que estiver nos assistindo, ó Deus, que seja curada, que seja liberta, que seja salva, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há na tua palavra, no teu nome, Jesus. Abençoa a vida da Dilma, a família dela, a parentela dela, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, amém. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. É uma alegria estar aqui de novo. Amém. O Senhor, desde quando a pastora me convidou, o Senhor já me colocou um versículo no coração e a gente foi buscando. Eu queria convidar vocês a abrirem sua Bíblia na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, lá no verso 25 até o 31.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém? Queridos, principalmente o verso 27 me chamou muito a atenção, porque a gente pensa que Deus é muito complicado. E ele acaba buscando as coisas que nós achamos que não tem nada a ver com Deus, né? Porque aqui no verso 27 diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas. E muitas vezes o Senhor chama aqueles que são tão pequenos, com tão pouco estudo, com tão pouca sabedoria, e vai abrindo a mente, vai colocando ali, vai alicerçando a pessoa na palavra, que tem mais conhecimento do que muitos que estão no mundo da tecnologia, da ciência, porque tudo é permissão do Senhor. Eu ainda estava meditando nesta manhã que todos acreditam muito no cientista, nas previsões dos cientistas, mas a sabedoria deles também vem do Senhor. Tudo que acontece é permissão do Senhor. As coisas mais grandes ou as mais pequenas vêm do Senhor, porque tudo é sabedoria dele. Eu ainda estava ouvindo um louvor desta tarde, que é o louvor da Gabriela Rocha, se não me engano, que é Ninguém Explica Deus. Você não consegue explicar a maneira dele trabalhar. Você não consegue explicar a maneira dele agir. Porque às vezes a resposta vem de uma maneira muito simples. Eu tive uma bênção muito grande este mês. Meu marido agora caminha com o Senhor para a honra e glória dele. E eu sempre imaginava que ia ser algo muito complicado, muito difícil, muito... Você nunca espera, vamos dizer assim, a maneira que Deus age, porque foi algo tão simples. Acho que, de certa forma, por isso que o Senhor colocou isso no meu coração, porque eu esperava que iria acontecer, mas eu não esperava que seria agora, eu não esperava que ia antes de encerrar o ano. E isso me deixou o coração muito grato. E foi de uma maneira simples. Meu marido levantou de manhã, olha, vê lá pra mim, eu vou pra Cristo. E assim, aquela simplicidade, tá? Mas não teve luzinhas, não teve fogos, não teve... tudo muito simples. E nisso Deus me chamou muita atenção, que é simples que o Senhor trabalha. Às vezes a gente quer ver grandes proezas, grandes milagres, grandes questões acontecendo, mas a gente não começa nas pequenas coisas, nos detalhes. Eu ainda estava num culto há uns dias atrás, a pastora estava ministrando. Eu lembro que eu senti uma vontade de abraçar uma irmã durante o culto. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doida. Pois bem, ao findar do culto, a tua irmã foi lá e abraçou. Eu falei, oxe, né? Era eu que tinha que fazer, né? O Senhor estava me direcionando. Então Deus trabalha de forma simples. Eu não sei como está a sua vida na sua casa. Eu não sei como estão os seus pensamentos hoje. Às vezes você tem buscado ao Senhor. Ô papai, me direciona, o que eu faço, como eu faço. E Deus já te deu a resposta. Mas às vezes Ele te deu a resposta de uma forma tão simples, tão sutil, que na nossa pequenez, a gente não consegue enxergar, porque a gente vê Deus lá em cima, lá no alto, como se Ele fosse inacessível. Mas Ele é acessível porque Cristo deu a sua vida por mim e por você naquela cruz. Ele se tornou acessível a nós. E aí tem aqueles grandes floreios que você busca intercessões, às vezes em outras áreas, mas a porta, o canal, ele já está aberto. E Deus fala ao coração nosso, não da maneira que às vezes a gente pensa, com florzinhas, vamos dizer assim, fogos de artifício, grandes proezas, como sinais como ali Deus falou com Moisés através da sarça, mas Ele fala de forma sutil dentro do seu coração. Às vezes nesse dia você se sentiu tocado a fazer algo pelo seu próximo, a dar um abraço, a levar uma palavra, a dar um pão a alguém que estava necessitando, e você pode ter pensado, é coisa da minha cabeça.
Só que a nossa natureza humana, a nossa natureza caída, não nos faz fazer isso. Isso já é toque do Espírito, já é o Senhor trabalhando no seu coração, já é o Senhor ministrando para você dar. E se você não consegue dar espaço nessas pequenas coisas, como operar as grandes coisas? Se nos pequenos chamados você não consegue fazer, como fazer os grandes? Porque quanto mais você dá espaço ao Senhor, mais Ele trabalha na sua vida. Eu tenho vivido algumas experiências que louvo a Deus por isso, eu sendo tão pequena. Ainda comentei com uma irmã de igreja hoje que a gente começa a observar como Deus trabalha nas pequenas coisas, como Ele leva uma palavra, um louvor de forma diferente. Porque muitas vezes Deus nos responde com sutilezas. O Senhor, Ele não é complicado como muitas vezes é colocado, como é inacessível, como um Deus, alguns colocam como até um Deus tirano, porque requer uma obediência, requer ali estar debaixo da presença dEle. Mas o Senhor, Ele é simples. Ele usa as coisas, como diz, as coisas loucas deste mundo. Porque como que nós temos... Por que nós conseguimos viver debaixo da obediência humana, por leis humanas, e não conseguimos viver na obediência do Senhor? Porque nós queremos obedecer às leis, não porque a lei, a instituição declara assim, assim, assim. Mas a lei humana, ela precede já dos princípios do Senhor. Porque a Bíblia, ela é toda fundamentada, todo mundo é fundamentado nas questões bíblicas. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Tudo isso já é bíblico, já é do Senhor. E nós temos essa pretensão de não querer aceitar. E se a gente observar, isso é simplicidade. É simples, é nas pequenas coisas. E muitas vezes o Senhor levanta coisas diferentes para nos mover. Quantas vezes o Senhor pode usar de uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade para levar uma palavra, para entregar? Ele pode usar de várias formas para atingir teu coração, assim como Ele atinge o meu. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele trabalha de uma forma que não cabe a nós entender, mas a ouvir. E a sabedoria do Senhor, ela é revelada na Bíblia. Porque quando a gente começa a meditar e ver as pequenas coisas, Deus nunca deu as saídas mais lógicas. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés nunca imaginava ter que abrir o mar para sair. E isso aos olhos nossos humanos é loucura. Abrir o mar para o povo passar. Então Deus trabalha nessa forma. Quando Deus colocou José ali dentro daquela cisterna que seus irmãos julgaram, foi uma maneira, vamos dizer assim, loucura, pensar que lá na frente era a forma que Deus tinha para levar José para o Egito, para se estabelecer, passar por aflições e depois levantar como governador. Porque muitas vezes o Senhor, Ele te dá o sonho, te dá a direção, mas Ele não te conta o processo. Porque se Ele te contar o processo, você não passa. Você se retrai e esquece que Deus usa dessas formas loucas, vamos dizer assim, dessas coisas indiferentes para atingir vidas. Eu ainda estava pensando na situação da guerra lá em Israel, como muitos julgam. É uma loucura ver aquilo lá. Só que é a nação escolhida por Deus. E quantas vidas não têm sido alcançadas através daquela guerra? Quantas pessoas não têm sido atingidas? É um grande desafio com poder compreender isso, porque não cabe a nós compreender, mas a obedecer, a vivenciar aquilo. Porque aqui a palavra do Senhor ainda nos diz que nós estamos em Cristo, a qual fomos feitos por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Todas as coisas vêm do Senhor Jesus. É como eu disse antes, nós temos acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus, pela redenção que Ele teve. E se nós conseguimos seguir as leis dos homens, por que não seguir as normativas do Senhor? Se Ele é aquele que, quando Jesus veio para os judeus, os judeus esperavam um príncipe para este mundo, um rei para este mundo. E o Senhor é tão sábio, tão magnífico, que Ele não vê assim, Ele vê a nossa alma lá na frente. Ele já pensa no nosso futuro, porque nós estamos num mundo que hoje em dia a gente só pensa no hoje. Ah, não, meu sonho é ter um carro, é ter uma casa. Dificilmente as pessoas sonham em ter salvação. Ou dificilmente as pessoas pensam na morada celestial, porque acham que, não, tá tudo bem, Deus ama todo mundo,
Deus salva todo mundo, eu vou morrer e eu vou pro céu. Mas esquece daquilo que a Bíblia nos coloca. A Bíblia nos coloca que nós temos que ser obedientes, que nós temos que buscar a face do Senhor, nós temos que estar debaixo da cobertura do Senhor. Porque não, Deus guarda, Deus livra. Sim, Deus guarda, Deus livra. Quantas bênçãos, quantos livramentos o Senhor faz. Mas você tem que estar debaixo da presença do Senhor. Nós não podemos ser desobedientes. Nós não podemos querer a bênção, mas não querer o dono da bênção. O dono da bênção. Né? E a maioria hoje em dia é assim, não, eu quero o meu milagre, mas eu não quero ficar na igreja, eu não quero obedecer o meu pastor, eu não quero largar a mão das minhas vontades. Porque isso é loucura, porque é meu nariz, eu posso fazer o que eu quiser. É como a pastora Fernanda estava falando sobre os palavrões. A gente pensa que não tem nada a ver e não sabe o quanto de coisas malignas estamos trazendo para a nossa vida. Porque ser liberto não é falar tudo que você quer, é você poder falar e não falar por temer ao Senhor. Liberdade não é você achar que você pode fazer o que você quiser, é você saber que você pode fazer, mas não deve fazer. Pelo menos é assim que o Senhor tem tratado comigo, que se você ser liberto, não é você poder ir e encher a cara de drogas e colocar seus vícios. Não, eu sou livre, eu posso encher a cara, eu posso usar droga, eu sou livre, a hora que eu quiser eu paro. Na verdade, a gente é escravo. A pessoa que está nessa situação, ela se torna escravo do próprio desejo. Assim como aquele que usa dos palavrões, ele é escravo daquilo. Porque Satanás escravizou a pessoa naquela área de falar. Então, ser liberto não é falar tudo o que quer. Ter liberdade não é falar o que pensa. Não, eu tenho a minha liberdade de falar o que vem na minha telha. Não, você não é liberto. Você é escravo de si mesmo. Você é escravo da sua própria carne. Você faz aquilo que não agrada ao Senhor. Assim como nós também temos as nossas falhas e lutamos contra esses desejos. Porque nós conhecemos que o Senhor é sábio e usa das pequenas coisas em nossa vida. Então eu vejo assim que se o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim, por você, para que nós tivéssemos direito à vida eterna, por que não seguir a vontade do Senhor? Se eu posso seguir a lei do homem, que é, eu vou andar de carro, eu tenho que estar de cinto, eu não posso ofender a dignidade da pessoa, por que eu vou ofender a dignidade do Senhor? Porque o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor. Se eu consigo querer buscar os meus direitos dentro das leis humanas, por que não buscar o meu direito de céu na lei celestial? Porque nós podemos morar no céu, desde que nós estivemos dentro das leis celestiais. É tudo uma ordem. O nosso Senhor não é Deus de bagunça, Ele é Deus de ordem. E se Ele estabeleceu uma ordem celestial, a ordem humana, ela se deriva da ordem celestial. Então, essa ideia de algumas pessoas, ou às vezes na nossa incredulidade, ou na nossa dureza de coração, de que é um Deus tirano, porque requer obediência, requer submissão, mas se nós nos submetemos a homens que são falhos e pecadores, por que não se submeter a um Senhor, ao Deus que fez todas as coisas com apenas o falar? Porque quando nós vamos na Bíblia, em Gênesis, e a Bíblia conta como o Senhor fez os céus e a terra. E Deus falou, e Deus fez, Ele manifestou ali. Se nós conseguimos viver assim, por que não viver debaixo da ordenança do Senhor? Porque o Senhor ainda me levou a pensar sobre Jó. Porque Jó, ele estava naquela situação difícil e ele se questionou. Ele começou a fazer algumas questões e quando o Senhor veio para responder, o Senhor não respondeu ele com respostas, respondeu ele com mais questões. Uma questão até que eu fiquei muito mexida foi que o Senhor Jesus, que Deus fala... Perdão aqui, meus queridos, é tanta coisa na minha Bíblia que é uma benção. Que tem uma pergunta que eu achei muito... que só pode vir do Senhor e nós, que a natureza humana, não conseguimos responder. A chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? Ou de quem procede o gelo e de quem gera a geada do céu?
Isso não tem uma resposta para nós que somos humanos. A sabedoria humana nossa não se cabe nesta área. É limitada, né? Ela é limitada. Aí nós pensamos que Deus não dá respostas, mas Ele dá respostas aos pequenos. Porque aos pequenos tem coração quebrantado. E quando o Senhor fala, abaixa a cabeça. Porque para nós conseguirmos acessar a sabedoria do Senhor, nós temos que aprender a ouvir, a abaixar a cabeça, a escutar o que o Senhor traz ao nosso coração. E muitas vezes o Senhor nos direciona em situações que não tem como fazer. Mas a gente ora, busca pela vida de uma pessoa, para que o Senhor alcance aquele coração. E aí Deus, de repente, tira aquela pessoa da nossa vida e a gente fica naquela, mas Senhor, eu estava orando. Mas às vezes aquela pessoa vai, de certa forma, te afastar do Senhor. A resposta do Senhor à tua oração, à minha oração, muitas vezes ela vem diferente, porque o Senhor conhece lá na frente. Assim como Ele enviou Jesus a essa terra para que nós pudéssemos ter salvação, e o povo não aceitou, porque eles viam com os olhos da carne, queriam um Salvador para a carne, enquanto Deus, na sua grandiosidade, via a salvação como eterna. Porque nós sabemos que aqui nós iremos morrer, nós iremos para a terra, mas a eternidade não está dentro da nossa visão. Por isso que Deus usa das coisas loucas, por isso que Deus usa das coisas fracas muitas vezes. Ele levanta às vezes aquele que é fraco, assim como Ele fez com Davi, que era tão pequeno, tão miúdo, tão fraco, e foi derrotar um gigante. Porque aos olhos humanos era impossível um pequeno menino jogar um gigante ao chão. Mas Deus usa das coisas pequenas. Provavelmente o Senhor tem usado dos pequenos na tua vida. Ele vai lhe direcionar, e enquanto não der o primeiro passo, não tem como caminhar com o Senhor. Muitas vezes as pessoas, não, eu gosto de ouvir louvor, eu gosto de ir na igreja. Tá, glória a Deus por isso, mas isso não te garante salvação. Enquanto não entregamos a nossa vida ao nosso Senhor, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos a nossa natureza caída, não tem como o Senhor trabalhar em nosso coração. É gostoso ouvir louvores, é gostoso ouvir a palavra, isso aquece o nosso coração, aquece. E muito, porque o Senhor fala, mas para Ele realizar o milagre, a obra, o chamado que Ele tem na minha e na sua vida, é necessário se submeter. É necessário se colocar dentro do centro da vontade do Senhor. Porque quando nós vamos um pouquinho mais à frente, em Coríntios, lá no capítulo 3, no verso 6 e 7, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. O Senhor, Ele te coloca na igreja, de certa forma Ele levanta um vaso para te levar na igreja, Ele levanta alguém para falar da palavra, e a pessoa está fazendo a parte dela, ela está plantando a sementinha ali, ela te levou. O pregador está ali colocando a palavra, a sementinha está colocando, o crescimento vem do Senhor, desde que o seu coração esteja aberto a receber. Porque se você recebe a palavra com alegria, ela irá crescer, ela irá dar frutos ali. E louvado seja Deus por isso, porque o Senhor age de formas diferentes. Eu tenho vivências pequenas, porque eu sou muito pequena, mas louvado seja Deus, de respostas que Deus me deu de uma forma que não era o que eu queria. Mas a gente se submete à vontade do Senhor, porque Ele sabe o que está ali além daquela curva. Aleluia. Quantas vezes você, às vezes, se revolta ao sair de casa porque seu carro quebra, porque deu problema, porque o cachorro saiu, e é Deus te livrando e guardando ali. E nós, às vezes, não vemos assim. Nós pensamos que Deus está me castigando, Deus não viu eu quebrar meu carro aqui, eu tô sem dinheiro esse mês. Mas às vezes Deus te livrou num acidente que seria um quarteirão. Às vezes o atraso foi ali, porque Deus, é como eu disse, esse versículo me chamou muito, Deus falou muito ao meu coração. Ele usa das coisas diferentes. Ele usa das coisas simples. Deus não vai levantar um profeta e falar para você: meu amigo, não saia de casa que hoje acontecerá um acidente. Não, Ele pode simplesmente fazer seu carro dar um probleminha. Ele pode simplesmente fazer seu cachorro
fazer qualquer coisa, ou a criança fazer uma bagunça e te atrasar para o serviço. Aprenda da graça nisso e vê que muitas vezes é a mão do Senhor impedindo, é a mão do Senhor te guardando, é a mão do Senhor te livrando. Porque Deus trabalha dessa forma, com as pequenas coisas. E com as grandes também. Porque tudo aquilo que você sentir no seu coração às vezes, e você achar que é loucura, que seja direcionamento do Senhor, eu lhe digo, meu amigo, não questione. Apenas faça. Se o Senhor lhe direcionar para você ir na casa de alguém e você falar, eu não posso, eu não conheço, vá. Porque às vezes é a pessoa que Deus está mandando para enviar aquela resposta. Não, mas eu não conheço. Não, não tem problema. Não tem problema você não conhecer. Porque o Senhor sabe o que está ali naquele coração. O Senhor sabe como trabalhar. E Ele vai usar dos vasos. É como eu comentei com a pastora. Eu senti o desejo de abraçar, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Então, não foi, meu vaso não escutou, eu mando o próximo. O Senhor trabalha de uma forma sutil. Esteja com o coração aberto para ouvir as sutilezas do Senhor. Sem querer questionar ou colocar algum cargo, ou achar que Deus é muito grande, que nós não podemos acessá-lo. Porque Deus se revela aos pequenos. Deus se revela a nós que somos pequenos. E através da sua palavra e do nosso posicionamento, o Senhor nos dá sabedoria, Ele nos justifica, Ele nos santifica e Ele nos prepara para o caminho da redenção. Porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Porque no dia que você é abençoado e você, de certa forma, fala, não, foi graças... Você tira a graça do Senhor e dá a outra coisa, você está tirando a glória do Senhor, porque toda a glória é dele, é para ele, não é para mim, não é para você. Ah, fulano fez, graças a fulano eu consegui isso. Não foi graças a fulano que você conseguiu, foi graças ao Senhor que usou da pessoa para você conseguir. A pessoa foi apenas o caminho. Mas foi graças ao bom Deus, ao Deus soberano, que nos permite ter fôlego de vida. Porque nessa manhã, se nós estamos aqui, nesta manhã você acordou e nos permite nessa tarde estar aqui, é porque é a vontade do Senhor. Se Ele tocou isso no meu coração, eu creio que tem alguém necessitando dessa palavra. Às vezes o Senhor está te direcionando e você está achando que é loucura. Não é loucura. Não é fora do normal, é a sabedoria de Deus se manifestando de uma forma que os nossos olhos carnais não entendem. Porque quando nós começamos a ler a Bíblia e começamos a meditar e ver a forma que o Senhor trabalhava e a forma que o Senhor ainda trabalha, nós vemos que nada é da maneira que o Senhor espera. Nada vem do momento, da situação que nós esperamos. Às vezes nós estamos esperando uma porta de emprego abrir em certa empresa, mas o Senhor vai lá e abre em outra totalmente diferente. Mas o Senhor, eu estava orando para aquela, mas o Senhor conhece a tua vida lá na frente. Ele conhece quem vai ser os seus colegas de trabalho, Ele conhece quem vai ser seu funcionário. Às vezes o Senhor está te levantando dentro daquela empresa em questão para você ganhar uma vida, uma alma. Então, as respostas do Senhor são difíceis de compreender se você não estiver com o coração aberto a ouvir, se você não estiver sensível ao falar do Espírito Santo, porque Deus fala internamente. Mas como assim Deus fala internamente? Tem coisas que eu acho da minha cabeça. Só que quando você começa a parar e a observar, tem coisas que você sabe, e eu também, que não é nossa. Se você está ali com desejo de fazer algo para alguém, de abençoar a vida de alguém, a nossa natureza humana, a nossa tendência, não teria essa vontade. A nossa tendência é de querer para nós. É como a pastora falou, a gente quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Eu quero que Deus opere um milagre na minha vida, mas eu não quero me submeter, eu não quero estar dentro da vontade do Senhor. Porque no Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu creio que nada tem faltado na sua casa. Mas Deus também quer que você esteja debaixo da vontade dEle. Porque o Senhor acrescenta. O Senhor acrescenta de forma transformadora na minha e na sua vida. E eu louvo ao Senhor por isso. E todas as vezes, meu querido, independente do que você estiver passando, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor nas pequenas coisas. Glorifique
Vamos supor se seu carro quebrou, se deu errado, se não deu certo aquela viagem, aquele passeio que você ansiava. Glória, né? Em tudo dá glória, porque muitas vezes é o livramento do Senhor, porque a sabedoria do Senhor é simples. Eu ainda observei muito a natureza nesses dias e vi a simplicidade das coisas. É simples e ao mesmo tempo complexo. É uma simplicidade, mas quando a gente começa a observar, é uma complexidade que ninguém consegue explicar. É uma coisa muito profunda, é algo muito profundo e é um sentimento muito bom ter Deus na nossa vida. Porque o Senhor ainda usou de um vaso essa semana que disse, eu vejo Deus na tua vida. Eu falo, gente, a gente é tão pecador, tão miserável. E a pessoa ainda consegue ver que a gente tá sendo diferente. Então, Deus, ele é muito sábio. Porque a sabedoria vem dele e muitas vezes não se deixa levar pelas coisas humanas. Não, porque o cientista disse que se as coisas não melhorarem, o mundo irá acabar. Meu querido, a Bíblia já fala há anos e anos que o mundo irá acabar, para que o Senhor Jesus volte para levar a mim e a você para o céu. Dependente da sua situação, se você tem ouvido louvores, tem assistido esse programa, tem ministrado ao teu coração, você ainda não se entregou ao Senhor, corra. Corra, porque há tempo. Ainda há tempo, porque o fim virá. Ah, mas o cientista falou que se fazer isso. Meu querido, meu amado, a Bíblia fala que a natureza geme pela presença do Senhor. Que a natureza geme com dores de parto. Então Jesus virá. Jesus virá. E no profundo do meu coração, eu sinto que Jesus ainda pode vir na minha geração. Eu sinto que está muito perto a proximidade do Senhor. Oh, glórias a Deus, amado Senhor, porque Ele tem mostrado a sua face. Nós temos visto as previsões científicas, os sinais, e isso não é loucura. O cientista não sabe mais que Deus, jamais pense isso. Não, o cientista falou e a Bíblia é loucura. Não, quando você começa a meditar na Bíblia, começa a olhar os sinais, tudo está revelado. Só que nós temos que ter olhos espirituais para a revelação do Senhor. Eu glorifico meu querido, minha querida, por este dia, por esta palavra. E louvo ao Senhor pelo pouquinho que Ele me ensinou nesse dia. E o pouquinho de ensino que Ele me deu, eu desejo de todo o coração que alcance teu coração. E que nós possamos conseguir compreender que o Senhor age de forma diferente para o meu e para o seu bem. Se não está em Cristo, caminhe para Cristo, porque breve Ele vem. Aleluia, glória a Deus. Olha, querido, guarde aí essa palavra no seu coraçãozinho, viu? O nosso Deus é o Deus que surpreende. Eu sempre digo isso. O nosso Deus nunca nos deixa sem resposta. Deus é um Deus que age. Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Deus é o Deus de detalhes. A irmã Dilma falando sobre o Deus de detalhes. Vocês sabem que uma vez... irmã Dilma, eu usei um determinado produto, um shampoo e um condicionador no meu cabelo. Eu tinha um cabelo mais comprido e aí gostava de cuidar bem desse cabelo. E ali eu comprei um shampoo e um condicionador. Caro, né? E ali eu fui usando, só pra você entender o detalhe de Deus. Aí eu fui usando, usei, terminou. Quando acabou, eu espremi o restinho assim na minha mão. Eu ali tomando banho, eu peguei, eu só pensei, assim, eu vou comprar outro shampoo e outro condicionador desse que deu muito certo no meu cabelo. Vou comprar. E ali fiquei com aquele pensamento que eu ia comprar outro. Quando eu chego na igreja... Ganhou de presente. Quando eu chego na igreja, a minha pastora chegou com aquela caixa. Eu falei, mas o que é isso aí? Ela falou, olha, eu não sei. Deus falou no meu coração que eu tinha que trazer para você esse produto. Glória. E eu ia pegar de outro cheiro, né? E ali eu peguei, quando eu fui pegar, Deus falou no meu coração, não é esse, pega aquele. E eu troquei ali na hora, na caixa, e eu trouxe esse daqui. Nem sei se você vai gostar, mas Deus mandou te entregar esse daqui. Era o condicionador e era o shampoo que eu orei dentro do banheiro. Simplesmente um pensamento, eu preciso comprar outro. E ali Deus ministrou no meu coração. Sou eu, Deus, que cuido de detalhes para você. E a pastora falando isso, ainda abri até a Bíblia aqui. Ah lá. Comprei uma roupa para minha filha.
E lá tava uma estampa em inglês e embaixo, Provérbios 3:5. Lá fui eu abrir a Bíblia. Aí lá o Senhor diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Aí o Senhor, mas eu já tô levando uma palavra sobre sabedoria. Tá vendo? O negócio é uma forma tão maravilhosa que o Senhor fala com a gente, que a gente pensa às vezes que é loucura, porque parece ser loucura. Porque Deus pode usar uma frase, tem muitas marcas que colocam salmos, versículos bíblicos, e você pensa que aquilo é loucura, mas não é o Senhor falando ao teu coração. O nosso Deus é Deus de detalhes mesmo. Numa outra situação, Deus falou comigo. E eu achei tão impressionante aquilo de Deus falar exatamente o shampoo e o condicionador que ela deveria comprar, né? E trazer de presente. Não era aniversário, não era Natal, não era nada. Não era um dia comum. Eu falei, glória a Deus, né? Num dia comum e Deus abençoando aí, usando as pessoas. E foi num dia comum que eu estava dentro da minha casa e Deus falou assim comigo: você vai preparar um frango com molho e uma polenta. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não tô com vontade de comer isso hoje não, Senhor, o que tá acontecendo? Aí Deus me disse assim no meu coração: e você vai ligar para essa pessoa e vai passar na casa dela e vai trazer ela para jantar na sua casa. Aí eu passei, peguei a pessoa, falei, não faz nada aí não, tô indo te buscar para jantar na minha casa. Quando chegou, irmãos, quando eu abri a tampa da panela que eu mostrei para ela, falei, Deus mandou fazer isso aqui para você. Glória a Deus. A ovelha, ela chorava, mas ela chorava, que eu não sabia se eu chorava junto com ela, se eu segurava as crianças, glória. Sabe? A emoção dela, ela falou, meu Deus do céu, pastora, não é nem pela janta, porque é uma janta muito boa, muito gostosa, mas é porque ainda hoje pela manhã, eu trabalhando, eu falei assim com o Senhor, meu Deus, que vontade de comer um frango com uma polentinha. Bom, hein? Sabe, ali eu fico pensando, um Deus que conhece o detalhe, um Deus que sonda e conhece seu coração, um Deus que sabe de todas as tuas dificuldades. E eu falo isso porque nós precisamos tentar mensurar o tamanho da grandeza de Deus e da sua onisciência, o conhecedor de todas as coisas. Né? É um dos atributos de Deus, é a onisciência dele. Ele conhece todas as coisas. E Deus, ele nos dá prova, apesar dele ser tão onipotente, onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, o Deus criador, né? Deus é tão. Mas ele olha para mim, ele olha para você, que somos insignificantes, trapo de imundícia. Pequeninos. Miserável homem que sou, Paulo declara, miserável pecador que sou. E olha que Paulo era forte, né, na presença do Senhor, era um homem valoroso, era um homem precioso para o Senhor. Aleluia. E ele vai e ele diz assim, miserável pecador que sou. Olha aí, né? E nós assim tão insignificantes, mas nós temos um Deus tão que olha lá do alto para mim e olha para você e se importa com os detalhes da nossa vida. E esse Deus tão poderoso, se ele pode cuidar dos pequenos detalhes para você, você acha que ele não vai realizar os grandes sonhos que você tem? Aleluia. O Deus que realiza detalhes, sabe? Deus, ele é tão poderoso que uma vez eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, eu tô vendo a maneira que o Senhor usa esse homem, um homem muito forte ali, usado em curas e milagres. E eu disse assim, meu Deus, se o Senhor derramasse em mim pelo menos um pouquinho dessa unção, assim, não era muita coisa. A minha oração foi simples, sabe? Eu queria só uma gota de tudo isso aqui que eu vejo, que eu assisto, né? Queridos, e Deus tirou aquele homem lá do Gideão, né? Quem conhece aí, quem sabe o que é Gideão, né? Lá no sul, quando tem os Gideões ali, meu Deus do céu, é fogo e glória. E aquele homem, ele saiu dos Gideões e ele veio pregar dentro da nossa igreja em São Paulo. Coisas que só o Senhor conhece. Aquele que eu peguei e falei, meu Deus, eu queria só uma faísca dessa unção, né? A tal da inveja santa. Isso não existe, né? Em nome de Jesus. Aí, queridos, ele veio pregar dentro da igreja.
E ali esse homem terminou a pregação e eu com o mesmo pensamento, meu Deus, que unção tremenda, eu sei que tudo isso vem do Senhor. Quando ele terminou o culto, ele vira para mim e fala assim, você espera aí até o final do culto. Eu falei, santo Deus. Queridos, na hora que terminou o culto, ele veio e colocou a mão em cima da minha cabeça e disse assim, ó, você orou a Deus e você disse assim, Senhor, se o Senhor derramasse um pouquinho da unção que está sobre esse homem na minha vida, eu já ia ficar contente. Pois o Senhor manda te dizer que grandes coisas Ele tem na sua vida. Eu vejo que é tão gostoso quando a gente vê Deus falando, que a gente não consegue expressar a alegria que é você ver, porque é como o Senhor ainda direcionou aqui, Deus não vai falar de maneira com fogos de artifício e borboletas, é dentro de nós, porque nós somos templo dele, nós somos corpo santo, e aí nossas pequenas coisinhas, o coração da gente, a gente não consegue descrever o que é. É muito forte. Então, queridos, você creia que o nosso Deus, Ele nunca nos deixa sem resposta. Deus tem resposta para a sua vida, nas coisas pequenas, mas nas coisas grandiosas também. Creia, basta crer. Isso aqui só acontece em nossas vidas porque nós merecemos? Não, porque nós cremos. Nós cremos que Deus, Ele é fiel e Ele pode fazer todas as coisas. Tem tanta coisa para contar, tanto testemunho, que a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre as grandes coisas que o Senhor opera em nosso meio, os pequenos detalhes, demonstrando que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus zeloso, que Ele está de olho em nós, que Ele passeia no nosso meio, que Ele sabe o que você está passando. Escute isso, Deus sabe o que você está passando. Deus ainda fala. Deus ainda usa profetas. Deus ainda usa homens e mulheres do Senhor para falar ao seu coração. E nessa noite assim diz o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, queridos? Não posso me estender mais, está na hora de ir embora. Já acabou o programa, olha lá. Glória a Deus, né? Dilma, que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Se vocês pudessem sentir a presença de Deus aqui, essa menina carrega a arca. Deus usa ela, viu? Para atrair a presença do Senhor. Deus usa glória ela. Dele. Ela carrega a arca ali, ela empresta os ombros, né? Senhor, usa meu ombro, usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha boca, né? Para que eu possa ser um canal do fluir do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente. Ela é muito sensível ao Espírito Santo de Deus. Eu amo de paixão pessoas que são sensíveis à voz do Senhor. Então, meus amados, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Aleluia. Aleluia.